O meu papel na análise política é ficar o mais possível próximo dos fatos, ler o mais possível as evidências. A análise política é sujeita a erros? Sim, qualquer análise é sujeita a erro. Análise política, análise econômica, qualquer uma. O erro, em geral, acontece quando se dá um peso equivocado para alguma variável ou para um conjunto de variáveis. Agora, nós não podemos... E aí, o que se busca, né? Quais são as variáveis que afetam o quê? Então, por que eu estou fazendo essa breve introdução? Porque eu considero que o Brasil não corra risco democrático. O que eu chamo? Aí a gente tem que delimitar claramente o que é isso, né? Porque hoje as pessoas chamam qualquer coisa de democracia. Então, se há uma supressão de direitos, uma redução de direitos, então diminuiu a democracia. Não, não é assim. A democracia são todas aquelas regras que asseguram a possibilidade de alternância de poder. Um governo chega, nós temos um governo eleito, que a pessoa pode discordar, concordar. Agora, ele adota determinadas políticas públicas, uma parte do eleitorado discorda dessas políticas públicas, e essa parte do eleitorado que discorda, ela é derrotada, ela foi derrotada na eleição. E o que tem que haver para que haja democracia? Que os derrotados de hoje possam algum dia vencer a eleição. Então é nesse aspecto, e ao vencer a eleição, eles vão implementar suas políticas. Nem todas as políticas mudam o tempo inteiro, isso geraria um mundo completamente imprevisível. Eu chamei a atenção, por exemplo, o Enem. O governo não acabou com o Enem. O Bolsonaro, assim que assumiu, disse que queria ver o Enem antes de ser aplicado. Ele não viu a prova antes de ser aplicada. A prova variou um pouco, mas não variou muito com relação a outros anos. Então, há sempre continuidade de um governo para outro, assegurada pela burocracia. Pois bem, o que aconteceu ontem no Brasil, que mostra a fraqueza do governo? A primeira coisa era algo que já sabíamos que iria acontecer, que foi a aprovação do pacote anticrime colocado por Sérgio Moro lá atrás, logo no início do governo. Esse pacote ele foi inteiramente desfigurado, não tem nada a ver mais com o que foi apresentado por Sérgio Moro, foi aprovado. Então, foi uma derrota do governo, todas as mídias chamaram a atenção, foi uma derrota do governo. Então, como é que um governo que sofre uma derrota num tema específico, ele vai ser capaz de fechar o regime? Ele não tende a ser capaz. Outra derrota ontem do governo, o depoimento da deputada Joyce Hasselmann. É um desgaste imenso para o governo, ela pegar e mostrar tudo o que aconteceu ali, é um desgaste gigante. Então, se o governo fosse realmente forte, não haveria derrota no pacote de Moro, não haveria a derrota com o depoimento de Joyce Hasselmann ontem na CPMI das fake news. Uma outra derrota importante, que foi lá o cara que foi nomeado, indicado para a Fundação Palmares. Eu, pessoalmente, particularmente, sou contra que a justiça defina o que pode ou não pode fazer um governo. Isso está acontecendo muito no Brasil. No nível municipal é o que mais acontece. Tem lá o termo de ajuste de conduta, TAC, então a prefeitura não fez um muro de tal altura numa escola e vai lá a procuradoria e diz, não, o muro tem que mudar, o muro tinha que ser daquela altura. Quer dizer, quem está governando é a prefeitura. Se a população não estiver satisfeita, que vá lá pressionar, que vá lá falar com os vereadores. Então, tudo isso que está acontecendo é uma coisa absurda. Agora, existe uma especificidade no caso da Fundação Palmares. É um absurdo, desse ponto de vista, do ponto de vista geral, um juiz determinar se alguém pode ou não pode tomar posse, alguém nomeado por um governo. Mas a Palmares é uma fundação. E o estatuto de uma fundação define lá os objetivos da fundação. O ministério pode variar da água para o vinho. Agora, a fundação foi criada com o objetivo de combater o racismo, defender a causa dos negros, trabalhar por diversas políticas que melhorem a situação dos negros no Brasil. E aí alguém que é indicado, antes de tomar posse, diz que os negros estão muito bem, que a escravidão foi boa para os negros, que o movimento negro tinha que acabar, ou seja, aquele que iria liderar a fundação é contra os objetivos da fundação. Então existe base jurídica, não trata-se de simplesmente dizer,
olha, a justiça está interferindo no governo. O que a justiça está interferindo, a justiça está tentando assegurar que uma fundação, um órgão, né, ele tenha um presidente que esteja de acordo com os objetivos do órgão. É isso que a justiça está tentando assegurar, mais nada, tá? E isso foi uma derrota do governo? Sem dúvida, foi uma derrota do governo. O governo foi derrotado ontem no que tange a Fundação Palmares. Não tem a menor dúvida com relação a isso. Tá? E outras coisas dessa natureza estão acontecendo o tempo inteiro, todos os dias. Então, o que isso mostra? Né? São evidências. Mostra o seguinte, você pode estar preocupado, olha, vai fechar o regime, vai ser isso, vai ser... As pessoas mencionam, olha, mas tem o preconceito, explodiu o preconceito dessa natureza. Não sei se o preconceito explodiu. O preconceito sempre esteve aí. Nós estamos mais sensíveis a ele. Nós estamos percebendo mais a sua presença, a presença do preconceito. Eu vejo desta maneira, é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Não é alguém escreveu para mim no Twitter, alguém disse, olha, Alberto, eu percebo que está havendo uma perseguição maior com relação aos gays, eu sou gay. A pessoa escreveu lá para mim hoje dizendo isso. Eu falei, olha, pode ser e pode não ser, pode ser também a nossa percepção, a sua percepção. E, detalhe, tem um outro lado dessa história. Isso abriu a possibilidade de que as pessoas se afirmem mais enfrentando essas coisas. Tá? Então, os movimentos, as pessoas estão se mobilizando como antes nunca haviam se mobilizado para determinadas causas. Há uma novidade no ar que tem a ver com isso. Já que você tem um governo que persegue, então vamos nos organizar para enfrentar esta perseguição. Então, isso está acontecendo. Eu já fiz isso, já postei até faz tempo isso no meu Twitter. Existem termos de procura e o Google Trends permite isso com um tempo para trás muito longo, 12 anos, sei lá, um período longo. E aí eu coloquei lá busca por piadas, né? E todas essas piadas preconceituosas. Então a busca por todas as piadas preconceituosas, ela vem diminuindo no decorrer dos anos. Piadas preconceituosas contra negros, contra gays, contra loiras, né? Todo tipo de piada. O que isso revela? Que com o passar do tempo, as pessoas estão se disciplinando mais dentro de um mundo mais politicamente correto. Isso é uma tendência. O governo Bolsonaro é uma reação a esta tendência. E haverá a reação da reação, ela já está acontecendo. Esse episódio da favela de Paraisópolis, para mim é um episódio, é uma mudança da água para o vinho. Porque as pessoas que moram em comunidades como a Paraisópolis, com toda razão, elas têm muito medo da polícia, então elas não protestam. O que está acontecendo? Elas estão protestando sem esconder a face, estão em suas redes sociais, estão correndo risco sério. Mas elas cansaram disso, né? E foram para a mídia protestar. Isso é uma novidade, nós não sabemos qual será o resultado final. O Dória, a polícia de São Paulo, está sob uma pressão muito grande desse episódio. Então, as pessoas não estão percebendo isso. E tudo isso dificulta qualquer fechamento de regime. Eu já disse isso num outro vídeo. Todo presidente, todo primeiro-ministro que tenta fechar o regime, que busca fechar o regime, uma das coisas que ele quer fazer e que ele tenta fazer é nomear uma quantidade grande de juízes. Né? Então, o que ele faz? Ele altera a lei, faz com que a aposentadoria obrigatória do juiz diminua a idade. Então, hoje no Brasil é 75 anos. Se ele alterar a lei para 70 anos, que era antes, muitos juízes que hoje têm entre 70 e 75 anos sairiam. E ele poderia indicar esses juízes para o Supremo, para o STJ, e aí ele passaria a ter um controle maior das decisões do judiciário. Só que isso não irá acontecer no Brasil, não é tema, não está na agenda, não está no horizonte. Né? A Polônia tentou fazer isso, a comunidade europeia permitiu que a Hungria fizesse. E aí, vacinada do exemplo da Hungria, quando a Polônia foi tentar fazer isso, a comunidade europeia disse, não aceitamos. Se vocês fizerem, vamos retaliar dessa maneira. E a Polônia não fez. Então cada país ou cada região do mundo tem uma maneira de controlar isso.
No Brasil está o Bolsonaro, ele não tem... Quantos deputados estão com ele na Câmara e no Senado? Nenhum, a princípio nenhum. Ele tem que ir formando maiorias. Quem está tocando as decisões da Câmara e do Senado é o Centrão. O somatório de partidos, DEM, PL, PSD do Kassab, o PL era o PR, enfim, todos esses partidos, PP, né, o MDB que ficou reduzido depois da eleição de 2018. Então essa aliança de partidos, e aí o que acontece? Os partidos de esquerda, de tempos em tempos, votam junto com esses partidos por conta de negociações, para ter o apoio desses partidos em coisas mais adiante do interesse da esquerda. Acabou de acontecer isso nesse pacote anticrime. Muitos parlamentares de esquerda votaram a favor do pacote em troca de várias outras negociações que ocorrem na Câmara dos Deputados. Isso é política. Você não consegue ganhar tudo, você ganha um pedaço, perde outro, cede, avança, e isso está sendo feito. E Bolsonaro passa a revelia disso tudo, quer dizer, nada disso considera Bolsonaro. Então, quando a gente olha somente o dia de ontem, hoje é quinta-feira, quarta-feira, dia 4 de dezembro, foram inúmeras as derrotas do governo Bolsonaro. Então, é importante que você reconheça isto, observe isto, e em vez de ficar, como eu diria, paralisado, ou se não gastando energia na direção de denunciar o risco de fim da democracia no Brasil, vale muito mais a pena se unir a movimentos de controle observatório da polícia em comunidades pobres, movimento LGBT, movimento negro, movimento das mulheres contra o feminicídio, a violência, deficientes físicos. Ele tentou aí aprovar a redução da possibilidade de contratação de deficientes físicos, pessoas com necessidades especiais em empresas. Já hoje, isso foi ontem, hoje já não vai conseguir, a senadora Mara Gabrilli se mexeu. O poder é dividido no Brasil. Eu venho chamando a atenção muito disso. Eu acho que seria o caso de toda essa energia, preocupação, tempo, escrita, falas nas redes sociais, em vez de ser direcionada para coisas que não vão acontecer, ou se vão acontecer, a probabilidade é mínima, quer dizer, por isso a gente fica estimando probabilidade. A probabilidade maior é o quê? Dos índios se darem mal, e não do regime fechar ou deixar de ser uma democracia, mas dos índios se darem mal agora, nesse período, enquanto ele estiver no governo. Então isso tem que ser impedido com ações, com petições, com movimentações da sociedade civil, e isso é viável. Agora, é viável desde que nós prestemos atenção nos riscos verdadeiros e não nos riscos hiperimprováveis, nos falsos riscos, que é o que eu estou tentando trazer aqui neste vídeo para você. Basicamente, a minha visão não é nem otimista nem pessimista, é uma visão realista. Passa dia, a cada dia que passa, a gente vai vendo inúmeras derrotas. E aí alguém pega e pergunta assim, mas não tiveram vitórias do governo? Claro, o governo foi eleito para governar. O governo tem lá, as pessoas disseram, não tem mais sociedade civil nos conselhos. Tem, mas não é a sociedade civil que ele representa. Ele tirou uma determinada sociedade civil e colocou evangélicos, faz parte da sociedade. Ele foi eleito, o eleitorado dele vem daí. Então, cabe ao outro lado, ao nosso lado, uma organização, um trabalho para diminuir a possibilidade disso acontecer, acumular forças para a eleição seguinte. Enfim, isso é a democracia, ela funciona assim. O que nós temos que assegurar, e a complexidade das nossas instituições hoje, no meu entender, assegura isto, é a continuidade da democracia. A política é um jogo contínuo, sem fim, eterno. Enquanto existir o mundo, enquanto existir o Estado Nacional, um governo, tem a política. Tem eleição, tem alternância de poder. Isso vai... Quanto tempo tem alternância de poder nos países que são democráticos há muito tempo, Estados Unidos, Reino Unido, já há muito tempo. Então, o que nós queremos para o nosso país, nós queremos assegurar é a possibilidade de alternância de poder. E quando há no governo um governo que não nos representa, cabe, portanto, fazer oposição a este governo. Cabe a organização, a militância, o ativismo para bloquear
coisas que nós consideramos nefastas, deletérias para o país ou para os grupos aos quais nós pertencemos. Nós iremos perder? Sim, alguma coisa nós vamos perder. Né? Perdemos o acesso ao poder principal. Então, perder nós vamos. Né? Agora, a questão é minimizar as perdas. É isso que a gente só pode fazer se direcionar as energias para o lado correto e não para o lado mais improvável, né? Para o lado que não há evidência, né? De que o país não tem nenhuma decisão efetiva, lei aprovada. Não fala de Bolsonaro ou dos filhos, mas lei aprovada que restrinja as liberdades democráticas no Brasil. Né? Se você assistiu esse vídeo e acha que há essa lei aprovada, consolidada, se tornou lei, não em processo de votação ou passando por comissões no Congresso, lei aprovada e em execução, escreva abaixo desse vídeo, que aí eu vou analisar e eu vou comentar isso.